João capítulo 14, versículo 12. Hoje a última mensagem do tema do ano, coisas ainda maiores. Como eu sempre tenho dito para vocês, o fato da gente ter um tema anual não quer dizer que Deus falou esse ano, não vai falar mais nesse assunto, nada disso. Quer dizer que Deus está plantando uma semente no nosso coração, e essa semente vai ter que germinar na nossa vida e produzir os frutos daquilo que Deus nos ensinou. Essa palavra tem que ficar plantada no nosso coração e ser transformada em vida e frutificar, amém? Glória a Deus. Então, já decoraram, né? E nós vamos dizer juntos, João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Pode se sentar. Ele é o nosso Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que tudo pode. Quantas vezes a gente duvida disso, né? Mas aquele que crê, começa a conhecer a obra de Jesus, o ministério de Jesus, aquilo que Jesus faz. Como Ele é maravilhoso, a sua palavra. E é por ouvir a palavra de Deus é que nós começamos a entender quem Jesus é, o que Ele faz por nós. Por ouvir a palavra de Deus, nós começamos a crer no poder que há no nome de Jesus. E sabe, irmãos, esse tempo, esse ano, essa palavra, é só o começo. É o começo de um tempo em que a igreja tem que se manifestar nessa terra, em que nós temos que nos posicionar, temos que viver o melhor de Deus, coisas maiores, coisas mais fortes, experiências mais profundas, mais do poder de Deus, mais da graça de Cristo. Se você nunca experimentou, é o tempo de experimentar. Se você nunca viveu, é hora de mergulhar na presença de Deus, no poder de Deus. Não dá mais tempo para pensar amanhã, depois de amanhã, quem sabe um dia, porque não dá mais tempo. Nós estamos vivendo o começo, mas é o começo de um tempo urgente. É a hora da igreja, é a hora do corpo de Cristo, é a hora da vitória, irmãos, de verdade. Apesar de nós estarmos vivendo um tempo tão caótico, tão turbulento, mas é um tempo em que Deus quer manifestar a sua glória de uma forma sobrenatural, muito além do que nós já vimos ou experimentamos. É por isso que é tempo de coisas ainda maiores, sabe, queridos? É hora da gente viver realmente o ministério de Jesus, revelado lá em Isaías, capítulo 61, porque esse é o ministério de Jesus e esse é o ministério da igreja. Isaías 61, 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Nós aprendemos que tudo começa com fé, aquele que crê. Se você não crê, não vai acontecer nada, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vemos nada acontecer. Então, para a gente ver a obra de Jesus realizada na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso contexto, onde você convive no seu trabalho, no seu emprego, no seu estudo, para você ver, é preciso crer. Para você ver mudanças, é preciso crer. Para que isso aconteça, é preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Para que Deus se manifeste em você e através de você, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender a urgência da obra da salvação, que é o ministério de Jesus e é o ministério da igreja, a salvação. Nós precisamos anunciar as boas novas, anunciar a restauração aos contritos, a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Temos que fazer como Jesus fez, não no nosso jeito. Seguindo a palavra de Deus, o modelo de Jesus, está tudo escrito. É pregar Jesus, é ter uma vida de oração, é viver em unidade, é obedecendo a palavra de Deus.
Temos que entender o chamado de Jesus na nossa vida. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Se você não assumir isso diante de Deus, nunca você vai fazer coisas ainda maiores, não vai fazer nem as menores, quanto mais as maiores. Se nós não entendemos o nosso chamado, temos que estar alertas para o dia da vingança do nosso Deus. Temos que perceber, estar apercebidos. Porque o que Deus quer falar conosco? Que ainda há tempo, a chance hoje é para o ano aceitável do Senhor. Hoje é o tempo, é o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos preparando tudo. Virá o dia da vingança do nosso Deus, nós aprendemos isso, não é? Mês passado. Mas o que nós estamos vivendo agora, a chance que nós estamos tendo, é do ano aceitável do Senhor. É o ano de salvação. É tempo de jubileu. É tempo de libertação. É tempo de vida nova, de mudança, de restauração. Que é isso que traz. Que é isso que Jesus traz para nós. E para que a gente viva essa realidade de Jesus na nossa vida. Primeiramente, a gente precisa ter certeza que a obra de Jesus foi real no mundo real. Na época de Jesus, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, claro, começaram a haver dissensões, heresias, seitas. E alguns começaram a pregar que Jesus não tinha vindo, não. Que ele era um espírito. Jesus não tinha vindo ao mundo. Né? Que ele não tinha realmente nascido, vindo em carne. Que mentira, irmãos. Jesus fez uma obra aqui na terra. Ele fez uma obra física, ele vivia em oração. E muita gente viu, presenciou, viveu, foi curado, tocado, liberto, ressurreto. Pela obra de Jesus, vivo, poderoso, no meio de nós. No meio de nós, Jesus real, Jesus Cristo vivo, real em carne, Deus encarnado, diz a palavra. Deus vivo, verdadeiro. Nós não vamos nunca ter uma experiência com Deus, quando a gente imagina um Deus lá longe no céu, um Deus distante, um Deus é um Deus pessoal, é um Deus presente, um Deus que se fez homem, um Deus que entende as nossas dores, que viveu nessa terra. Deus tem um cuidado com essa terra, irmãos. Deus viveu nessa carne, Deus morreu numa cruz de madeira de verdade, uma cruz de verdade. Ele derramou sangue de verdade por mim e por você. E para a gente ter vida com Deus, nós precisamos entender que esse Deus é real e Ele tem um amor, um interesse real por essa terra. É para essa terra que Jesus vai voltar, irmãos. É para esse mundo que Jesus vai voltar, é para esse mundo que Jesus está olhando. Ele olha para essa terra com amor, Ele tem uma ligação com essa terra. Jesus não se sente estranho aqui, não. Para Ele a terra é a casa dele, assim como o céu é a casa dele. Jesus foi o primeiro homem, ser humano, a adentrar os céus. E nós precisamos ter essa relação com Deus, de intimidade, de proximidade. Se isso não acontecer, nós nunca vamos experimentar as coisas maiores de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica se relacionando com um Deus distante. Um Deus que é tão poderoso que não dá para a gente chegar perto. Esse não é o meu Deus, irmãos. O meu Deus é um Deus tão poderoso e tão cuidadoso, tão pertinho de mim, irmãos, que Ele me fala de manhã que roupa que eu visto, Ele me mostra onde estão as coisas que eu perco lá em casa. Ele é um Deus que está muito perto de nós. É verdade, é exatamente assim. Tudo que eu preciso, tudo. Falo com Deus dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, é 24 horas por dia, ligada com o Senhor. Esse é o Deus próximo, presente, socorro bem presente na angústia.
Na hora que está uma aflição, qualquer coisa, a gente em oração, em espírito, falando com Deus e Deus ali presente. E quando nós precisamos ser usados por Deus, quando está ali nas nossas mãos fazer algo que Deus coloca, então nós temos a autoridade de invocar o nome de Jesus, porque nós sabemos que Ele está ali, presente dentro de nós, e nós oramos, abençoamos, curamos, libertamos, em nome de Jesus, coisas ainda maiores. É necessário que nós entendamos, vivamos esse Jesus real, próximo, verdadeiro. Ele declarou que Ele estava aqui fazendo essa missão de anunciar o ano do jubileu, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a chance que nós temos de viver o ano aceitável do Senhor. Depois não dá mais. Depois não dá mais. O mundo tem hoje a chance de conhecer o ano aceitável do Senhor através da igreja. Depois não vai dar mais. O dia que a igreja for tirada, o mundo não tem mais como conhecer o ano aceitável do Senhor. Aí só vai conhecer o dia da vingança. Então é um tempo da igreja viver isso, irmãos. Viver essa vida de Jesus real. Essa vida de Jesus presente. Sabe por quê, irmãos? Não dá para pregar um evangelho só falando do mundo vindouro. Não dá para a gente anunciar Jesus só falando, olha, lá na eternidade. Não, Jesus é para hoje, é para agora. É um Jesus que cuida da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Jesus é um Jesus que cuida de tudo. Ele restaura a alma, o espírito e o corpo. E é esse relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Jesus cuida de tudo. Ele é presente para cuidar de todas as coisas. Se você anunciar um evangelho falando só que nós vamos morar lá no céu, irmãos, então aqui na terra vai ser um inferno. Mas não é não, é muito pior. Há uma eternidade para viver o inferno. E aqui sim, nós podemos viver restauração da contrição. Nós podemos viver liberdade. Nós podemos viver saúde, paz. Tudo isso Jesus pode nos dar. Porque o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, é descanso, é paz, é libertação. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas é isso que é. É isso que é o ano do jubileu. É liberdade. Como que nós podemos pregar um Jesus que te mantém preso, triste, oprimido, mas lá no céu você vai ser livre, e aqui nada? Por isso, nós precisamos entender que esse Jesus é real, vivo, verdadeiro, hoje está no nosso coração presente. Você precisa desse Jesus, vivo, presente, atuante na sua vida, cada dia. Sabe, o diabo, ele quer que você fique dormindo esperando a volta do Senhor. Ele que quer. Satanás é assim, ele gostaria que a igreja toda ficasse assim, não, sabe, vamos guardar a nossa salvação aqui e vamos ficar dormindo esperando Jesus voltar. Não vamos ficar bem quietinho para não acontecer nada, ou então vamos ficar bem acomodados na nossa salvação, para que a gente não perca a salvação. Ele que gostaria sim, que nós ficássemos dormindo, esperando o noivo. Mas irmãos, além de estar bem acordados, nós podemos fazer uma revolução nessa terra, amém? Você crê nisso? Nós podemos fazer uma revolução nessa terra. Nós podemos mudar o mundo. Jesus Cristo é o mesmo. Lá, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Ele continua operando da mesma maneira. Porque se Jesus não curasse mais hoje, se Jesus não libertasse mais hoje, se Jesus não derramasse mais dons hoje, se Ele não batizasse mais com o Espírito Santo, Ele não seria mais o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a palavra de Deus não diz que Ele é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então nós precisamos viver um evangelho de verdade. Você precisa viver na sua vida um evangelho de verdade, um evangelho eficaz, um evangelho verdadeiro, de um Jesus Cristo real, que faz milagres, que transforma, que liberta, que cura, que sara, que muda as situações. Nós podemos transformar o mundo, irmãos. A única coisa que pode transformar o mundo é o evangelho. Não tem outro poder para transformar o mundo a não ser o evangelho. E eu estava escrevendo a mensagem e me lembrei daquela canção que Deus deu para nós no Congresso de Jovens, acho que 2 anos atrás, que fala, né? Me chama nesse tempo, me faz olhar para fora. Deus está agindo para trazer salvação, mudar a nossa história, mostrar misericórdia, chamar para aliança, atingir toda a nação. Eu respondo a isso com um cântico novo. Sou fruto da promessa, luz para essa geração. Ofereço minha vida em sacrifício vivo, um novo pensamento em verdadeira adoração. Salvar o mundo, esse é meu alvo. Erguer seu nome, eu sou o novo de Deus. Viver com fé, em santidade, ser testemunha, eu sou o novo de Deus. Nós precisamos ser isso, irmãos. Nós precisamos ser novidade de vida nessa terra. Aonde a gente chegar, quando a gente abrir a boca, nós precisamos ter isso para nós e aonde a gente for. Porque muitas vezes, sabe por que nós não podemos levar isso? Porque nós não vivemos isso. Nós não experimentamos esse poder de Deus em nós. A realidade de Jesus Cristo. Então como é que eu vou levar essa realidade para alguém? Se eu não experimento do Jesus real na minha vida todos os dias, como eu vou levar a realidade de Jesus para alguém? Nós precisamos ser novidade de vida, irmãos, assim como Jesus é novidade de vida para nós. Amém? A coisa mais linda que nós temos, a maior autoridade, o maior poder que nós temos é a oração. A gente abre a boca aqui, irmãos. E a gente move a mão de Deus, e a mão de Deus move o mundo. E a nossa oração tem esse poder e essa autoridade. Vamos fazer uso daquilo que está ao nosso alcance, Jesus vivo, real, verdadeiro. Quem é o jubileu? Jesus. Jesus é o nosso jubileu. Jesus é o próprio ano aceitável. Quando Jesus declara essa palavra, anunciando o ano aceitável, lá em Lucas 4,18, naquele capítulo, o contexto em que Jesus está é o seguinte: Jesus já vinha pregando em alguns lugares, ele já vinha sendo conhecido pelas suas pregações. Jesus já vinha fazendo alguns milagres e as pessoas já estavam ficando admiradas, ele já vinha chamando a atenção, Jesus já estava ficando famoso, né? Famosinho ele já estava. E aí ele volta para Nazaré. Jesus não começou o seu ministério em Nazaré, né? Mas ele volta ali para Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, todo mundo estava meio curioso para saber, né? Já estava todo mundo sabendo. Tem um cara fazendo milagre por aí. Imagina naquela época, irmãos, quando eles ouviam de alguém que fazia milagre por aqui, por ali. Era um alvoroço. Nazaré era uma cidade meio desconhecida, meio assim, sem importância na região. E Jesus chega em Nazaré e, como de costume, no sábado ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga e quando ele chega como visitante, ele tem o privilégio de ler a mensagem do dia. Todo mundo olhando para ele. Sabe que nem agora vocês estão olhando para mim aqui, assim? Todo mundo prestando atenção. Todo mundo olhando para Jesus e dizendo, vamos ver agora que sabedoria ele tem sobre as Escrituras, o que ele vai falar, o que ele vai revelar, porque ele estava famoso de falar da palavra como os outros não falavam, de ensinar como os outros rabinos não ensinavam. E aí Jesus abre a palavra em Isaías 61 e começa a dizer,
o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas a hora que ele acaba de ler o texto, o mais interessante é que ele fecha o livro e olha para o povo e diz assim: hoje, nesse lugar, aqui, nessa hora, em mim se cumpriu essa palavra. Uau! Todo mundo fica chocado com aquela declaração. Todo mundo fica espantado com aquilo que ele estava falando. Uma autoridade suprema. Se eles queriam ouvir alguma coisa espetacular, eles estavam ouvindo. Ele estava declarando que a profecia messiânica de Isaías, aquilo que Isaías falou sobre o Messias, estava se cumprindo nele. Era espetacular. E aí o que acontece? Alguns ficam super admirados, cheios de alegria e expectação. Mas de repente eles começam a dizer assim: peraí, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não morava aqui, não trabalhava lá fazendo banquinho, mesinha, cadeirinha, tal? Como é que é esse negócio agora que ele está dizendo que ele é o Messias? E aí já começa um questionamento, e Jesus então começa a falar para eles sobre alguns exemplos da palavra de Deus, como Deus age onde quer, como quer, em quem quer, né? Jesus conta como Deus curou Naamã, que não era israelita, como Deus socorreu a viúva de Sarepta, que não era israelita. E aquela admiração, aquela alegria, de repente começa a se transformar em ira, cólera. As pessoas começam a ficar com raiva de Jesus, ao ponto de querer jogar Jesus da montanha, do monte onde a cidade estava edificada. A cidade era em cima de uma montanha, e eles estavam com vontade de jogar Jesus lá de cima. Eles levaram ele lá para jogar. Ele que saiu escondido e passou pelo meio deles e se pirulitou, né, irmãos? Porque ele não era bobo nem nada. Não era a hora dele morrer. Por que será que isso aconteceu? Porque provavelmente Jesus estava revelando alguma coisa que eles ainda não tinham entendido, que a salvação, o ano aceitável do Senhor, o jubileu, a promessa messiânica era de salvação para todos e não só para eles. E eles não estavam gostando muito dessa história, de que a salvação era para todos. Mas a salvação é para todos. E nós hoje precisamos entender essa profecia de Jesus. A salvação tem que ser para todos, irmãos. Não é só para nós. Nós vamos fazer as obras de Jesus. Coisas ainda maiores. Jesus é o nosso Messias. Ele é o nosso jubileu. Ele é a nossa salvação. Ele é o ano aceitável do Senhor, porque Ele é a nossa libertação. É isso que Jesus estava pregando lá. E o povo ficou irado, sabe por quê? É assim mesmo, a mensagem de Jesus é assim. Ela chega no coração para algumas pessoas e ela traz alegria, libertação. A pessoa fala: puxa, encontrei a vida. E para outros, ela gera ódio, ira, revolta, porque ela condena o pecado. E a pessoa não quer deixar o pecado. E aí ela não aceita a palavra. A palavra de Deus fala, lá em Mateus 21:44, diz assim: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Jesus estava falando sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus estava falando sobre si. Muitas vezes a mensagem não vai ser bem aceita, mas não importa, a salvação é para todos.
Jesus quer salvar todos. E ele falou, e ainda que ele fosse quase lançado do penhasco, ele estava pregando essa salvação, essa maravilhosa graça, porque é justamente isso que Jesus estava proclamando, o jubileu. 50 em 50 anos havia libertação, né? Eles trabalhavam 6 anos, o 7º ano descansava. E depois de 7 vezes isso acontecer, o 50º ano, então a cada 50 anos, eles comemoravam um ano de jubileu. O ano aceitável do Senhor. E neste ano, os escravos eram libertos, as dívidas eram pagas, eram perdoadas, as pessoas eram restituídas naquilo que elas tinham sido tomadas. E é isso que Deus está falando, e é essa mensagem que Jesus anuncia para nós. Quando nós encontramos Jesus, é isso que Ele faz. Nós somos libertos da escravidão, de toda prisão, de toda amarração, de tudo aquilo que segura a nossa vida. Há descanso, porque pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas há paz no nosso coração. Nós somos restituídos, nenhum roubo mais na nossa vida, o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Nós temos liberdade em Jesus Cristo. Essa é a pregação que a igreja tem que exercitar. Isso é o que Jesus pregou e continua falando. E temos que viver, irmãos, não só pregar, mas temos que viver, amém? Em todos os sentidos. Nós temos que viver isso no sentido físico, no sentido espiritual. Porque Jesus traz isso para o pecador sem saída, para aquele que está marginalizado, para aquele que está perdido, para aquele que não tem nenhuma esperança. Essa é a palavra de Jesus. Se a gente de fato acreditasse no poder que há nesse evangelho, irmãos, acho que a gente não ficava sentado um dia dentro de casa, sem sair, gritar, anunciar e proclamar esse poder de libertação que há em Jesus Cristo. O mundo já teria todo conhecido Jesus. Porque é muita graça, é muita bondade, é muito amor, esse poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos que viver isso. Como eu disse, se nós não vivermos, nós não vamos poder proclamar. Deus quer que você experimente essa graça. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é preciso crer nesse evangelho, nesse tipo de evangelho, sabe, irmãos? Porque não tem outro. Não existe outro, só tem esse evangelho. Só tem essa palavra, só existe um Jesus vivo e verdadeiro. E Ele está vivo, Ele é real. E Ele quer que nós acreditemos nessa palavra enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Não fica dormindo, não. Não perde tempo de viver essa maravilhosa graça. Não perde tempo de anunciar essa maravilhosa graça. É ano do Senhor. Nós, como ministério, recebemos essa palavra no ano do nosso jubileu. Que lindo, né, irmãos? Deus deu o texto, e depois Deus deu a revelação lá em Isaías, mostrando que era ano de nós anunciarmos a salvação. Que coisa linda como Deus faz tudo perfeito. A gente teve esse privilégio de receber do Senhor essa palavra profética. Ano aceitável do Senhor. É para você, igreja, viver esse milagre na tua vida. É para você viver essa restauração. Se você teve um tempo de contrição, Deus quer restaurar o seu coração. Se você estava cativo, Deus quer libertar, quer abrir as prisões, quer sarar, quer anunciar boas novas. É tempo de mudança, de vida nova, de coisas maiores, de um tempo privilegiado na presença do Senhor. Não importa que o mundo está passando o perrengue que está, viu, irmãos? Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus tem com os seus filhos uma aliança.
E se nós formos obedientes e soubermos desfrutar da sua palavra, em obediência à sua palavra, em santidade, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Nós vamos viver o que Deus tem para nós. Nós vamos viver uma vida com Deus. Um Jesus vivo e real, que faz maravilhas, que faz milagres, sinais, prodígios. É esse Jesus, que é o meu Senhor, que é o seu Senhor. Amém? Então Deus está te chamando para viver a plenitude do seu poder, da sua autoridade. Deus quer que você exercite os seus dons. É o tempo. Quanto tempo você está enterrando seu dom aí? Não ora por um enfermo. Não usa os seus dons espirituais. Não faz o bem que você pode fazer. Coisas ainda maiores. Deus está te chamando para fazer. Aquele tempo era tão bom quando eu fazia. Não, irmãos, é para você fazer mais agora do que o que você já fez. É para você viver mais do que o que você viveu. É para você experimentar mais do que o que você já experimentou. É isso que Deus está falando. O avivamento começa em nós. O avivamento tem que começar dentro de nós. O avivamento prometido para nós, nos dias que nós estamos vivendo, tem que começar dentro da nossa vida, experimentando a autoridade, o poder de Deus, o mover de Deus muito maior nesse tempo. Deus pode fazer isso. Deus quer fazer isso, amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu creio, ano de jubileu, irmãos, é ano de perdão, ano de conserto, ano de reconciliação. Presta atenção, aproveita esse tempo que Deus está dando para nós, é agora, é já. É ano de você se levantar, de você sair da mesmice, de você sair do comodismo, da dormência. É ano de despertamento. É ano de você reconquistar tudo que o diabo roubou. É ano de você confirmar sua aliança com Deus. Ano de você recuperar tempo perdido. É isso que Deus tem para nós. À medida que nós formos vivendo o que Deus tem para o seu povo, nós vamos ter liberdade, autoridade, poder, graça para fazer a obra de Jesus numa escala muito maior do que nós vimos fazendo até agora. Esse é o chamado de Deus para você. Viva o melhor de Deus na sua vida. Experimente o poder de Deus. Tenha a autoridade de Deus na sua vida. Use o nome de Jesus com autoridade, com conhecimento da palavra de Deus. Tenha relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com Deus real, com Jesus real. Não um Jesus que está lá longe. Lembrei de uma música bem antiga, né? Aquela que fala assim, peraí que eu não sei direito, que fala, vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora o meu lado está... Sônia sabe. Né? Aquela música que fala... nas estrelas vejo a sua mão, né? E no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim. Eu sei o... Está chegando o Natal, né? Eu sei o sentido do Natal. Pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, que Ele é para mim. Pois um dia senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. É isso.
Você descobre que Deus não vive lá longe no céu, sem se importar com você. Ele está aqui pertinho, Ele está aqui agora, hoje, nessa igreja, nesse lugar, passeando no nosso meio, podendo fazer vida nova na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito. E nós precisamos viver essa realidade dia após dia, para que nós possamos repartir esta realidade enquanto é tempo. Nós estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor, antes que venha o dia da vingança do nosso Deus. Vamos aproveitar essa chance, igreja. Vamos aproveitar essa chance, você que está aqui hoje, de encontrar com Jesus mais de perto e se enganchar com Ele. E se enlaçar com Jesus de uma maneira e não largar mais. E viver cada dia mais cheio da graça, do poder e da presença de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra esse ano. Que tem nos incentivado, nos estimulado a sairmos do comodismo. Sabe, irmãos, não adianta a gente só ser grato porque fomos salvos. É maravilhoso ser salvo. Mas se for só isso que você quer, então tchau, vai para a glória. Porque se você só quer ser grato por estar salvo, amém, tá bom, final do seu ministério. Mas tem muito mais do que isso. Coisas ainda maiores. E aquele que crê fará coisas ainda maiores do que esta. Porque Jesus ainda não voltou, Ele ainda está com o Pai. E é o tempo da igreja fazer a obra de Jesus aqui na terra. Aproveite a sua chance, igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.